É correto afirmar que o Previne Brasil valoriza a pessoa atendida e a PENAB valoriza o território? A gente vai falar sobre isso. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador e criador de conteúdo digital aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Seja muito bem-vindo, fique conosco até o final. E se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai falar é a quem se destina esse vídeo. Esse vídeo se destina aos secretários de saúde, coordenadores de atenção primária, a faturistas ligados à atenção primária, profissionais da assistência, ACS, ACES, ou seja, todos aqueles que trabalham desde a assistência, setor de informação e a gestão da atenção primária à saúde. O nosso objetivo é refletir sobre termos como território, territorialização, PENAB e Previne Brasil e fazer essa construção para chegar entre o alinhamento entre a PENAB e o Previne Brasil e como as duas compreendem o território. O território, existem várias formas de definir o território. O território para aspectos geográficos, ele vai levar em conta limites, população, relevo, características peculiares de cada território, como fauna, como vegetação, como clima. Esse é o território que é ligado a estudos geográficos, por exemplo. O território para o comércio são aqueles que é até onde vai determinadas regras entre comércio. Já o território para a saúde é tudo aquilo que influi na saúde do indivíduo. Então, quando a gente pensa o processo de territorialização na PENAB, o que é que isso significa? E vamos falar de uma forma bem direta, clara, sem perder tempo e sem complicar. Territorializar, ela perpassa por um processo de conhecimento desse território, que ele não é somente geográfico, ele é histórico, ele é religioso, cultural, comercial, socioeconômico, ou seja, quais são os fatores que interferem na vida desta pessoa. Isso são determinantes de saúde, determinantes socioeconômicos, também determinantes sociais, que influem tanto no processo de vida quanto no binômio saúde-doença, ou seja, quais desses conjuntos de fatores vão interferir na qualidade de vida, promovendo inclusive processos de adoecimento. Dentro desse estudo, que vai envolver cadastro de domicílio, cadastro individual, estudo das principais patologias presentes e da demanda, você vai construir documentos que vão subsidiar o estudo desta demanda, ou seja, como esses indivíduos consomem o serviço das equipes de saúde, e também vai embasar possibilidades de oferta dos serviços de acordo com as necessidades e possibilidades da população. Então, por exemplo, a determinada área de uma equipe é composta muito de idosos. Então, eu vou ter reduzido o grupo de crianças, adolescentes e gestantes. E, dentro dessa população de idosos, quais serão as características que serão mais frequentes? Talvez um maior número de indivíduos aposentados, mas talvez reclusos ao domicílio, com reduzida prática de hábitos de atividade física, e com isso, eu vou ter provavelmente uma incidência maior de obesidade e também de problemas ligados ao metabolismo também. Então, talvez eu tenha índices maiores de hipertensão e diabetes. Diante dessa realidade, como eu vou pensar na melhora da qualidade de vida desse meu público? Então, quando eu penso isso, eu vou estabelecer estratégias que vão da visita do cadastro, da visita domiciliar, de buscas ativas, de mapeamento das condições de saúde que vão vindo primeiramente do cadastro, para depois analisar a relação de consumo dessa população com os serviços da minha equipe, e aí sim eu vou mapear que horas eles consomem mais o serviço, se quem consome mais o serviço é o público masculino ou feminino, quais são as demandas de saúde que eles apresentam e como eu vou criar estratégias para melhorar e potencializar essa oferta de serviço. Então, quando eu começo a pensar em territorializar, eu penso nesse universo de fatores que vão interferir no meu processo de cuidado, e a partir disso eu começo a fazer a gestão do meu processo de cuidado, pensando de que forma essas características podem me embasar para, como gestor de uma unidade de saúde, como gerente ou como profissional de saúde, construir ou reformular a oferta de serviços. Quando eu faço isso, eu estou
promovendo a territorialização. Tá bom? Eu dei um exemplo a partir de uma equipe que poderia ter uma maior quantidade de indivíduos idosos. Mas eu tenho que sempre, na territorialização, partir da integralidade para compreender aspectos que vão além da saúde. Então, aspectos culturais, sociais, o acesso a serviços públicos, os aparelhos, o que é que existe no território da assistência social, da educação, da segurança, para que a gente possa construir a oferta de serviço de uma forma onde haja um encaixe entre o perfil da população, o perfil do território e aquilo que eu posso oferecer para que eu tenha uma população cada vez mais saudável e que as minhas ações dentro da atenção primária atendam à definição de atenção primária, ou seja, respeitando prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento, recuperação e cuidados paliativos, além de vigilância em saúde, que é a definição de atenção primária, já na terceira versão da PNAB, que é a Portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, que 7 dias depois ela foi consolidada na Portaria de Consolidação número 2, de 28 de setembro de 2017, que ainda ela está válida. Bom, o usuário no Previne Brasil é uma leitura diferente da PNAB no que se refere ao acesso. Por quê? A PNAB ela foi construída para fortalecer a relação de consumo daquela população com a equipe. Então, você tem uma ideia de relação geográfica interferindo na relação de consumo. No entanto, o Previne Brasil ele parte de uma ideia de que não é somente esta relação geográfica que ela se presentifica na análise do consumo, porque eu posso ter indivíduos que não moram naquela área, vindo de outros locais, ou que estabelecem vínculo com aquela equipe por meio de uma relação temporal. Ou seja, eu trabalho naquela região A, mas moro na região B. Onde é mais fácil eu consumir os serviços? Na região A, porque é mais próxima do meu dia a dia. Quando eu volto para casa e eu moro na região B, a minha unidade de saúde já fechou e eu fico sem acesso. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é a liberdade de vínculo, né? Eu não posso, enquanto município, enquanto profissional da atenção primária, determinar onde o meu usuário tem que consumir o serviço, porque isso não é correto, nem de acordo com a nossa legislação, desde a Constituição, artigo 196 até o artigo 200, assim como das legislações que vêm até hoje. Em nenhuma legislação eu consigo mandar determinar, porque aí seria uma limitação de acesso. Em nenhum momento eu posso determinar limitação de acesso, tanto entre municípios quanto dentro do meu próprio município. Então eu posso ter indivíduos que moram na zona rural, mas consomem serviços na zona urbana, e indivíduos que moram na zona urbana de um município e consomem serviço na do outro. No Previne Brasil, a relação é com o usuário, porque para o faturamento eu só tenho duas regras: que ele seja cadastrado e vinculado a uma equipe para gerar recurso para o componente 1, que é a captação ponderada, e nesta relação que eu sou cadastrado e vinculado, eu me torno visível ao sistema, eu me torno apto para também gerar financiamento no módulo 2, que é o módulo do pagamento por desempenho. Porque a partir do momento que eu sou cadastrado e vinculado a uma equipe de saúde, eu me torno visível para o sistema, e a partir do momento da minha visibilidade, tudo que é feito para mim pode mobilizar alguns indicadores de saúde. Então, se eu for hipertenso, se eu for diabético, se eu for atendido em uma equipe, eu posso ser atendido. Sendo diabético, eu vou ter, para mim, indicado ou solicitado a hemoglobina glicada, eu vou pontuar para o indicador 7. Se eu for hipertenso e eu for atendido durante o meu atendimento, eu tiver a minha aferição de PA também realizada, a minha medição da minha pressão arterial, eu vou pontuar para o indicador 6. Se eu for hipertenso e diabético e durante o meu atendimento eu tiver acesso à aferição de PA e ainda ter a minha pressão, a minha hemoglobina glicada solicitada para que eu realize posteriormente, o município vai pontuar os indicadores 6 e 7. Lembrando, a relação de vínculo no Previne Brasil, ela não é uma relação de vínculo territorial, ela é uma relação de vínculo de informação. Então, eu posso morar
no território A e ser atendido no território B. Se for do mesmo município, eu não preciso fazer um cadastro novo. Basta que eu seja encontrado no sistema e seja garantido para mim o acesso. Mas se eu for de outro município, um município C, sendo atendido no município A, basta que eu seja cadastrado no município A para que eu comece a gerar informação neste município, que é diferente do meu município de moradia. Mas não há nenhum problema, porque a redação da PNAB, ela garante que eu seja atendido. Então, a relação de vínculo, ela reformula o nosso pensar a atenção primária e nos faz pensar o seguinte: eu primeiro tenho, de acordo com as regras do Previne Brasil, a primeira tendência é, vamos analisar a nossa demanda para que depois eu entenda quais destas pessoas que consomem os meus serviços, quais destas têm uma relação de proximidade territorial. Então é importante que a gente pense também, tanto pela lógica da PNAB, quanto pela lógica do Previne Brasil. Então, quando eu penso numa possibilidade de diálogo das regras de cuidado, das regras propostas pela PNAB, diante das regras do Previne Brasil, eu tenho dois olhares que eles partem de dinâmicas diferentes. Eu tenho um olhar que parte do território, entre aspectos geográfico, socioeconômico, histórico, cultural e outras dimensões que caracterizam o comportamento deste indivíduo, vírgula, juntamente com o seu lugar de moradia, seu lugar de trabalho, e como isso vai influenciar no processo de adoecimento, no binômio saúde e doença, e também como isso vai gerar uma pressão sobre a unidade de saúde. Então, a análise é mais de fora para dentro. Quando eu passo a olhar as regras do Previne Brasil, eu começo a entender o que mobiliza a minha equipe, qual é o perfil deste usuário, quais são as principais condições de saúde, quais são os principais diagnósticos, os insumos que eu consumo e até os procedimentos que eu então analiso. Então, é de dentro para fora e o outro é de fora para dentro. Quando eu avanço nessas duas análises e as duas análises são necessárias, eu começo a pensar, eu consigo fazer isso. É claro que não é você, secretário, que tem que fazer isso sozinho. O processo de territorialização e o estudo do Previne Brasil, ele pode partir de diferentes momentos. Ele pode partir da gestão, ele pode partir da informação, ele pode partir da gestão da unidade básica e ele pode partir dos profissionais das equipes de saúde, para que a partir de diferentes ângulos de vista eu faça um enriquecimento da minha análise entre PNAB, territorialização e Previne Brasil. Gostou desse vídeo? Foi útil a você? Então vou lhe fazer o convite. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, o seu joinha, ative as notificações para receber as nossas novidades e as nossas produções e também compartilhe esse link para chegar a mais profissionais e mais municípios para que a gente possa ajudar a melhorar os resultados da nossa atenção primária aqui no Brasil. Meu nome é Jamerson Ferreira, já estamos rumos aos 6.000 seguidores e a gente vai passar disso e vai continuar crescendo para que juntos a gente possa melhorar os resultados e a qualidade do serviço à população. Também estamos aqui no Instagram, nessa conta, @Jamerson_J, Jamerson com J, Jamerson, 2S, ON, _J, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo.